Olá, estamos começando o programa Maravilha. Hoje estamos aqui na livraria do Arco da Velha para abordar uma temática muito importante, a cultura. Para iniciarmos o programa, gostaria de lembrar o que disse Jorge Luiz Borges. Sempre imaginei que o paraíso seria uma espécie de livraria. Temos hoje o prazer de ter conosco a Natália Borges Polesso, patrona da Feira do Livro de 2017, da nossa cidade, a atriz Zika Stockman e a cantora Caroline Souza. Fique conosco, Maravilha volta já. Gurias, hoje nós gostaríamos de saber um pouquinho o que vocês têm a dizer da experiência que vocês têm sobre a participação da mulher nos espaços de cultura. Bom, eu vou fazer assim, uma breve falinha. Eu fiquei pensando quando foi feito esse convite sobre isso, né? Sobre a minha posição, digamos assim, a vivência, e eu fiz uma reflexão pessoal, assim, disse, mas como é que eu me posiciono nesse sentido, né? E me dei conta de que eu venho de um espaço, eu digo família e tal, eu não tinha pensado dessa forma concreta ainda, sabe? De um lugar muito machista. E não porque as pessoas daquele espaço não tivessem amor suficiente. Não era isso, mas o conceito já era esse naquele lugar, uma cidade do interior, uma família mais tradicional, digamos assim. E eu não me dava conta disso, obviamente, porque está ali no meio, né? Mas aquilo gerou em mim uma sede de liberdade absurda. Desde muito pequena, eu fiquei entendendo que eu precisava fazer alguma coisa para começar a tomar as decisões sobre a minha vida. Desde as mais simples, profissionais e tal. Isso não era toda uma reflexão, era só um desejo muito forte. Eu precisava ser livre, como os homens da família eram. Que coisa mais admirável aquilo. E que coisa mais triste observar a posição e as coisas que as mulheres da família falavam. Do tipo, não faz como eu, minha filha, trabalha fora, que daí tu pode decidir a tua vida. Então, aí eu acho que começou um movimento muito natural, assim, dessa busca. A primeira coisa era me afastar daquele ambiente, rapidamente. A segunda, independência financeira, a qualquer custo, né? E aí estudar, e trabalhar e poder tomar as decisões. Estou falando isso porque essas coisas apareceram sem a consciência de um movimento todo que as mulheres já estavam fazendo há muito tempo. Só depois é que eu estou tomando consciência. Espera lá, isso que eu estou fazendo aqui não é um movimento isolado. Está acontecendo em larga escala, né, de uma forma difícil e tal, mas eu estou inserida. Então, aí começa toda uma abertura para começar a olhar para esse movimento de uma forma mais organizada. Então, eu fui puxando essa reflexão, assim, mas de onde veio isso? Se eu não tenho isso na família, ou então figuras que antecediam, né, a mim. E também uma coisa que acabou vindo dessa reflexão foi, sem querer, o efeito que isso deu nas mulheres da família que vieram logo depois de mim. Isso bem sem querer, assim, não, mas hoje eu faço dessa forma, tia, porque eu te observei e vi que dava. E aí, mas espera lá, aqui incide também uma grande responsabilidade. Né, Zica, aquelas mulheres, mesmo que tinham uma outra condição, mas elas já se davam conta de que a possibilidade de conquistar um espaço, de ter uma certa autonomia, de ter liberdade, passava, né, por essa liberdade que elas diziam para ti, que era necessário conquistar. E aí gerou, pelo exemplo, mesmo que fosse o exemplo, isso não pode mais se reproduzir, vamos à luta.
E essa caminhada, acho que não é exclusivamente minha, não é simples. Ela é muito trabalhosa. Né? E Carol? Haja força de vontade. Perfeito. E Carol, o que tu tens para relatar da tua vivência, da tua experiência, então? Eu acredito que... Eu penso que de um tempo para cá as coisas parecem que mudaram um pouco, sabe? Eu acho que há tempos atrás era mais difícil ainda a gente conseguir se inserir na cultura, no meu caso na música. Hoje em dia eu vejo que parece que eu sou mais bem-vinda em algumas coisas, sabe? Eu não posso dizer o contrário porque realmente aconteceu muito, já teve muito preconceito, muita coisa há alguns anos, alguns tempos atrás, mas nos tempos pra cá o que eu vejo assim, as pessoas dizem, até eu tenho um trio, né, e eu toco com homens, né? Sim. Então, eu trabalho com homens, né? A maioria dos meus colegas de trabalho são homens. Então, quando a gente vai fazer um show, quando a gente vai fazer um evento, o que chama a atenção das pessoas, e que eu vejo que elas chamam a gente até em mais eventos, é o fato de por ser rock, né? Que geralmente, como a gente estava conversando antes ali, geralmente o homem sempre, né, é o espaço maior do homem, na música também. Então, quando eles sabem que é uma voz feminina, um pouco chama atenção, sabe? De certa forma é legal. Então, assim, eu acho que antigamente era mais complicado, agora eu acho que está mais tranquilo, assim, com relação Há uma certa abertura desse uma abertura, espaço. Não total, assim, a gente sempre ouve alguma coisa, alguma coisinha que às vezes a gente fica meia, né? Mas eu acho que tem mais abertura hoje do que antes. Perfeito. Eu acho. Natália, e aí? O que tu tens para nos colocar? Eu vou pegar 2 ganchos aí que as meninas já falaram, que a Zica falou de movimento, né? E escutando uma palestra da Heloísa Buarque de Holanda esses tempos em Porto Alegre, ela fala, enfim, ela é uma estudiosa da cultura e das mulheres na cultura especificamente. E ela tem quase 80 anos e está na academia há mais ou menos uns 50 anos. Então ela observou esses movimentos, né, que se chama de ondas do feminismo. Então eu posso falar do campo da literatura. O campo intelectual, assim, ele foi muito tempo reservado para homens, né? Se a gente for ver historicamente, as mulheres precisavam de pseudônimos e tal, isso... Né? E aí, depois, a grande maioria das editoras, dos prêmios, dos grandes nomes da literatura eram homens. E hoje a gente repara numa mudança nisso, né? Mas essa mudança, ela não vem de graça, né? Ela vem dentro desses movimentos e, no meu caso, da literatura, especificamente com um movimento muito questionador, assim, de realmente ir lá enfrentar o dado, de questionar o dado. Tem um trabalho muito interessante de uma professora da UNB, que se chama Regina Del Castanho, que ela faz desde 1992 uma análise de quem são os escritores brasileiros e os personagens e tal. E, enfim, o resultado da pesquisa dela é muito triste, porque a gente tem mais de 80% de escritores homens, brancos, que moram no eixo Rio-São Paulo, e os personagens são esses também, né? Então, as pessoas nunca vão se identificar com uma mulher negra de periferia, gay, sei lá, porque não, isso existe pouco na literatura, né? Quando tu trazes essa questão da literatura, né, Natália? Fiquei pensando e lembrando aqui, né, ali de 30, segunda geração do modernismo brasileiro, a única poetisa Cecília Meirelles, né? E talvez com uma poesia muito... uma grande poesia, mas ela termina não disputando um universo masculino, porque ela faz uma poesia mais delicada, mais sublime, talvez, que preencha um espaço poético existencial permitido às mulheres, né? E a primeira mulher a fazer parte da Academia Brasileira de Letras é a Raquel de Queiroz, lá em 1977. Então, se a gente olhar nesse contexto, as mulheres, mesmo que talvez elas produzissem, elas não apareceriam. Né? Isso são apagamentos históricos, né? Por exemplo, a primeira mulher a publicar um livro no Rio Grande do Sul foi Delfina Beninha. Foi uma mulher que publicou o primeiro livro no Rio Grande do Sul. Sim. Mas assim, se tu vai olhar a historiografia da literatura, os livros... Ela não existe, né? Eles têm lá uma nota, uma página, ou dizem que a produção não é de valor. Então tem sempre
Enfim, é porque é um sistema muito... É uma estrutura que se tu disseste ali que tu sentiu um desejo de quebrar essa estrutura. Exato. Mesmo, né? No teatro, por exemplo, até falando historicamente, se diz até pouco tempo atrás, as mulheres não precisavam na cena, né? Os homens representavam os papéis femininos de forma caricata e, enfim, né? Nem havia esse espaço. Hoje, o que a gente vê é também, volto à palavra movimento, que é, além da mulher tomar esse espaço na cena, tomar esse espaço de um jeito especial, como é, por exemplo, o movimento da palhaçaria feminina. O palhaço, não existia espaço para a mulher. Ou então ela representava um palhaço homem. Um palhaço homem. Hoje está acontecendo um movimento tão profundo e tão bonito. As mulheres que se dedicam a esta arte, digamos assim, é um movimento mundial. Então a gente recebe, eventualmente, mulher palhaça de Portugal, da Itália e tal, conversando num mesmo diálogo de transformação, trazendo à tona o debate das questões femininas para a cena da palhaçaria. Muito, muito interessante. Então, isso acho que está gerando dentro do teatro essa questão, e quem opta não pela cena da palhaçaria, mas uma cena contemporânea e tal, também está tendo um movimento feminino, digamos assim, de trazer à cena este debate de uma forma bem contundente, né? Obviamente, de muitas formas rotulado, né? As mal amadas, as não sei o que lá, as mulheres feias, sei lá, qualquer questão que é possível para desmontar e para desmanchar o movimento, mas são mulheres muito engajadas, estão trazendo autoria, uma dramaturgia autoral, né, de debate, de transformação, e abrindo esse espaço que é de identificação. Né? Aí eu assisto coisas que eu entendo, mas não estão falando só de um estereótipo, que eu devo ser uma coisa ali que eu não sou e tal, mas de uma mulher real e igual e poderosa, e, enfim. Então tá acontecendo esse movimento, acho importantíssimo, e que tem muitas atrizes e dramaturgas, enfim. Então. Zica, eu preciso fazer um rápido intervalo. Maravilha, volta já. Fique conosco. De segunda a sábado você acompanha só aqui no Jornal de Caxias as principais notícias do nosso município. Aqui você tem informações sobre segurança, saúde, economia, esporte. O Jornal de Caxias é sempre às 8 horas da noite. TV Caxias, a TV da comunidade. O programa Maravilha está de volta. Gurias, como a cultura pode contribuir para um mundo mais inclusivo, e especialmente que essa inclusão se dê com as mulheres? Eu acho que de várias formas, né? Na criação de espaços para as mulheres debaterem, escolherem, na questão da literatura, por exemplo, nos concursos, as mulheres estarem nos júris de concurso, estarem encabeçando as editoras, porque isso, enfim, o mercado editorial ele é movimentado por diversas frentes, né? Por livrarias, então quanto mais mulheres capacitadas a essa visão, esse desejo, esse discurso, a gente tem mais opção de identificação, como a gente estava falando antes, né? Se eu tenho uma mulher que trabalha na livraria e essa mulher está inserida nesse contexto, ela vai colocar livros no display que sejam livros escritos por mulheres, enfim. As editoras vão publicar, as pessoas vão comentar, as resenhistas vão escrever sobre, então começa a se gerar
um espaço, uma permeabilidade dentro do espaço, né? Por todas essas frentes, né? As coisas começam a chegar mais no público. Perfeito. Isso acho que de forma geral, as mulheres que conseguem produzir, eu digo, produzir arte, produzir cultura e tal, que fiquem atentas e a responsabilidade de gerar essa identificação também, né? Que cada vez mais as mulheres possam assistir referências que sejam diferentes do estereótipo e do que é esperado delas, culturalmente falando. Sim. Agora falando de cultura que reproduz, né, uma ideia, para que cada vez mais tenham mulheres se mobilizando e tomando esse seu espaço. Eu acho que essa é uma das formas. E o incentivo para que a mulher consiga administrar. Administrar, que eu digo, é literalmente, quando se fala da mulher na literatura, no teatro, na música e tal, que ela consiga abrir esse espaço para administrar a sua carreira, a sua independência, e ela não fique subjugada ao mercado masculino. Né? Então, esse espaço, eu acho que a gente estava até falando, às vezes ele é mais difícil do que a produção artística propriamente dita. Ainda ali, né, se for uma coisa querida, amena, educadinha, tem espaço, afinal de contas, né? Sim. Como as mulheres era aberto espaço para os bordados e ficassem nas suas conversas. Que esteja dentro dos padrões vigentes, aceitos socialmente, mas se inserir no mercado propriamente dito, administrando esse espaço, que daí a questão administrativa é um papel mais masculino, digamos assim, e esse incentivo tem que acontecer. Eu acho legal, assim, na música, que hoje em dia tem muita mulher instrumentista, né? Uma vez não tinham muitas cantoras, né? E hoje, assim, tem muitas instrumentistas, assim, e é muito legal ver, assim, que os homens, eles ficam... Como se elas estivessem ocupando um espaço. Porque é tão bonito tu ver uma mulher tocar uma guitarra, né? Fazer um solo, não só um violão, mas fazer um solo, e tá aparecendo muito disso, e também, assim, esse negócio de produzir, né, as próprias músicas, fazer todo o trabalho, né, sem uma dependência, digamos assim. E as políticas públicas com relação à cultura, o que vocês teriam como é que vocês têm percebido esse movimento? Elas existem? Quais são os espaços? Porque, na verdade, a cultura deveria ser fomentada pelo poder público, né? Na lógica que a gente está pensando a questão da participação feminina, da participação da mulher, né? E é a cultura como um bem que deveria ser de acesso, né? Como isso vocês veem essa questão? Eu nunca vi, depois abro assim para que eu diga mais, mas eu nunca vi uma desvalorização, em conceito mesmo, tão grande da arte e da cultura, falando primeiro do nosso micro-universo, que é Caxias, né, e depois ampliando para o país, assim. Eu estou nessa há mais ou menos uns 30 anos, e no começo, não se tinha nada mesmo, era um trabalho todo para ser construído, né, políticas públicas e tal. Depois se viu um espaço onde isso tinha estava em evolução, e agora um desmanche. Mais ou menos esse o meu olhar, assim. Sim, e as pessoas estão comprando um discurso que é de um efeito devastador, assim, de que a cultura é supérflua. Nossa. E não é verdade, isso não pode ser tido como verdade. A cultura é essencial para o bem-estar, para o desenvolvimento do sujeito, das pessoas, do indivíduo, do ser humano, né? Desde sempre. E aí as pessoas estão comprando esse discurso de que investe nisso, mas não investe em saúde. Não existe isso. As verbas desde lá de cima, elas têm um destino, sabe? E aí as pessoas compram esse discurso ridículo de que a cultura é supérflua, e elas estão reproduzindo bobagens às vezes, do tipo, mas se você tiver talento, você se sobressai, não adianta. Não, meu não filho, não. Ou então que a atividade artística e cultural é para o seu momento de lazer.
Mas a tua sim. profissão tem que ser uma outra. Ah, sim, tu é atriz, né? Mas o que tu faz? que tu- né? Exato. É aquele Nossa, papo, vai, meu Nossa, Deus. todo dia ouvindo Mas isso. tu trabalha no Tu é quê? cantora, mas tu trabalha? Isso. Então, Como se isso isso já e não demandasse. Vai, É, Tu é né? Isso músico? aí. Como é? Tu é músico ou tu trabalha? Só que eu, assim, não é um orgulho que eu tenho disso, mas agora é uma condição. Mas assim, é isso que dizem, né? Uma profissão de gente vagabunda que não trabalha e tal. Eu quero só registrar, assim, dedico quase que todos os dias 14 horas a este ofício. Trabalho mesmo, trabalho duro, árduo. Então, esse discurso, por gentileza, fora. Né? E a questão do investimento das verbas, mas vai dedicar verba a esse tipo de coisa quando é a saúde, a segurança. Não, primeiro, gente, vamos nos informar dos valores. Exato. A porcentagem que é Tá destinada, por né? favor, a gente Sim. está falando de migalhinhas. Sim. Né? E outra, sem este incentivo, vai paralisando o movimento em direção à arte e à cultura tão necessárias ao desenvolvimento do ser humano. Exatamente. É isso aí que tu estava falando. As coisas se engessam se você não tem dinheiro a investir. E outra, né? Às vezes é engraçado, porque se você é artista, você tem que ser um benfeitor não, você tem que ter um benfeitor, parece. E outra, você tem que ter um dom, né? E você tem que fazer aquilo de graça porque você ama, né? As coisas não são assim, Não faz né? sentido. Não faz nenhum sentido dizer isso. Né? Como se um artista não tivesse que sobreviver, não tivesse que produzir, e tudo isso não significasse também, né? Sim, A sua necessidade vida. de Eu fico investimento. imaginando, esses questionamentos às vezes são feitos por para os professores, né? Professor como dom, artista como... Também. Não, O isso professor não. lutou durante muitos anos, muito tempo, né? Acha a maior luta para ser visto como um profissional. Como profissional, que passa anos se capacitando, né? A gente tem um trabalho diário, né? Para desenvolver os nossos trabalhos, enfim, a nossa arte. Falando dos É. professores, a questão da arte na educação, no ensino, ela é altamente transformadora. Na escola formal ou não, salva É. um jovem, um adolescente, uma criança que está numa situação de risco, que a gente está falando de uma população bem numerosa, né? A gente não está falando em 3 ou 4 pessoas, que tem o contato, que tem a possibilidade de vivenciar música, dança, Escrita, literatura, Tomar uma quer que outra seja, direção, né? cinema, Uma teatro e pessoa tal. que tem acesso à cultura, né? Tem Não uma transformação no seu caminho, o que significa que logo ali na frente nós teremos menos gente na rua, menos violência, saúde melhorada. Então, Pessoas este cálculo tem que pensantes. ser refeito. E talvez também, né, gurias, é preciso, porque a gente sempre pensa nos vulneráveis do ponto de vista social. Mas existe uma adolescência hoje aí que não tem problema econômico, mas também está vulnerável. Exatamente. Então a arte, ela é uma forma... Na sua identidade e nos valores, todas as questões. Exatamente. Então é importante que as pessoas se deem conta que espaço a cultura poderia ocupar desse espaço adolescente, desse jovem, que não é um jovem, né? O da periferia, com condições precárias, mas que também está suscetível a uma série de coisas, e esse poderia ser um espaço ocupado, né? Por coisas que o ajudariam na sua identificação, na sua identidade, né? No encontrar-se consigo mesmo, Uma né? quantidade enorme de adolescentes depressivos e tal, porque tá árido, né, gente? Então é preciso que esse movimento aconteça o mais rápido possível e de responsabilidade do poder público, mas se ele não se mobilizar, nós, quanto pessoas, cidadãos, precisamos nos mais mobilizar. fácil que as pessoas, nós, né? Sim. Então, vamos encaminhar para uma fala de vocês final, Ixi. ressaltando, né? Não, eu vou ficar só ouvindo. Essa questão aí da cultura, como vocês... O que vocês deixariam, assim, para as pessoas que estão nos assistindo, nessa construção? Que as pessoas deem-se conta que saúde, educação são necessários, mas que é preciso uma política cultural e é preciso construir também essa ideia de que a cultura ela é condição fundamental para o equilíbrio, para a construção humana.
Eu não sei, eu tenho entendido a literatura, para mim, assim, como exercício de vida, né? Porque ela é um momento que você está em silêncio e que, tanto como escritora quanto leitora, no momento que você está envolvido com a literatura, você está ouvindo um outro. E eu acho que isso é uma coisa que está em falta, assim, a gente está precisando escutar as pessoas, né? Às vezes a gente está com aquela necessidade de falar. Às vezes eu estou conversando com alguém, parece que a pessoa é uma timeline do Facebook, assim, ela começa a falar vários assuntos desconexos, e aí você fica... A pessoa quer falar. E eu acho que está todo mundo meio nessa e com uma dificuldade de ouvir, assim. A gente tem lido muito, escrito muito atrás de uma tela de computador, mas o diálogo, né? Ou parar para ouvir a pessoa, comentar, eu acho que isso é muito importante. Então, não sei, eu gostaria que as pessoas se encontrassem mais para se ouvir. Porque, na verdade, a ideia de diálogo não é só conceder a palavra ao outro, né? O diálogo acontece quando eu, de fato, ouço o outro, né? Exato. E aí, Zica? Só complementando, e esse momento da leitura do livro físico, ou a forma que ele tiver, é um momento de silêncio e parada. Nossa, não temos mais no nosso cotidiano. Cada vez mais difícil. Eu pensando agora, assim, é claro que diria, né, para que as pessoas busquem abrir espaço para a arte na sua vida, etc. Mas tem uma preocupação que fica aqui, assim, eu trabalho, obviamente, tenho uma escola com muitos jovens e muito contato, assim, ouvindo, né? E me preocupa um pouco o seguinte, a gente estava falando agora que existe toda uma trajetória da luta da mulher para construir espaços e para que a gente consiga ter uma liberdade e uma igualdade, enfim. E me preocupa, de vez em quando, escutar as meninas dizendo, tem um determinado lugar que isso acontece, e as meninas dizendo assim, eu não sei, eu acho que meu namorado não vai deixar eu ir. E isso me apavora, as mais jovens. Sim. Né? E aí eu fico muito preocupada, eu diria assim, meninas, não ponham fora toda a trabalheira de anos. Muitas mulheres pagaram com a própria vida essa luta. Não é como agora, a gente está aqui discutindo abertamente a questão. Não ponham fora tudo isso. Abram espaço em pequenos grupos, sei lá, que seja no teatro, para se fortalecer. Esse é o tipo de discurso que a gente não pode mais ouvir, principalmente de uma jovem. Né? Vá lá, a gente lá na juventude tenha dito várias vezes esse tipo de coisa, mas já construiu uma outra realidade. Então, nesse sentido, eu acho que tem espaço, tá aí as redes sociais, que seja, utiliza, conversa com as amigas, se fortalece e busca um outro lugar. Esse não pode mais ser da mulher, né? Perfeito. Carol. Acho que é isso que essas moças falaram. Não, eu acho que é isso aí. As pessoas têm que se mobilizar mais também, se puxar aí atrás, sabe? Acesso a gente tem, na verdade, né? Só que, às vezes, o acesso está ali e muitas vezes as pessoas também não procuram, né? A gente reclama, mas acho que tem acesso tanto à literatura quanto à música. Tem muitos eventos beneficentes, legais também que acontecem, né? Que a gente pode participar. Carol, programa Maravilha está chegando ao fim. Natália, Zica, agradecemos muito a presença de vocês. Acho que foi um debate extremamente importante. Deixamos o espaço aberto para, num outro momento, aprofundarmos algumas outras questões com relação a isso. O programa Maravilha falará no próximo programa da reforma da Previdência, de que forma a reforma atingirá as mulheres, com a presença do senador Paulo Paim. Fique conosco.